Olá, amigas e amigos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Hoje, terça-feira, nós estamos dando início a mais um momento de estudos promovido pelo Grupo Espírita Casa de Guará. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Corrêa de Miranda, e seguindo com o capítulo de número 7, que tem como título Nascer é que é o problema e não morrer. Interessante esse título, né? Nascer é que é o problema e não morrer. No mundo em que as pessoas, muitas delas, têm tanta preocupação, receio com a morte e com o morrer, é a morte o fenômeno, o resultado, e o morrer, o processo que leva a ela a morte. Então, nós nos preocupamos muito, e aqui nós temos um capítulo que nos leva a pensar nessa comparação. Para o ser, para o espírito, para o indivíduo, para a consciência. E aí, claro, nós convidamos para essa reflexão a partir do paradigma de que somos espíritos, que somos imortais, que já vivíamos antes deste atual, do nascimento desta atual vida, ou seja, já tínhamos uma vida, que esta encarnação é uma experiência evolutiva, mas não é o começo da nossa existência. E aí vem essa reflexão. Para o espírito, o que é que pode representar uma experiência mais difícil, mais preocupante, mais angustiosa? O nascer, ou seja, o reencarnar. O espírito está lá vivendo no plano espiritual, já adaptado, e aí ele é levado a uma nova reencarnação. E, cumprida a tarefa desta reencarnação, ou não, né? Mas chega o momento da morte, a morte, a morte espontânea, que acontece no momento aprazado e previsto na programação, ou mesmo antecipada, né? Mas o que é mais angustiante? Esse processo de sair do corpo físico e voltar para o plano espiritual, né? O corpo é que morre e o espírito continua, ou o processo em que o espírito mergulha na matéria. E aí, o capítulo ele já nos sinaliza para uma perspectiva, uma opinião daqueles que puderam ser questionados sobre isso. Nascer é que é o problema e não morrer. E aí, como nós falávamos na última terça-feira, o Hermínio Corrêa de Miranda ele nos trouxe uma proposta de estudar a imortalidade, esta afirmação do livro de que nossos filhos são espíritos, ou seja, não se confundem com aquele corpinho de criança, mas são espíritos, são seres antigos que tiveram suas experiências. Então, para fortalecer em nós esta convicção, Hermínio Miranda nos propõe ir para além dos limites, né? Não utilizaria o termo muros, mas dos limites da literatura espírita, buscando outras fontes que, analisando este fato, em princípio avaliado como uma hipótese por cientistas, por pesquisadores, por pensadores, eles então buscam avaliar, estudar esta evidência, este fato, esse relato de muitas pessoas, de que já existiu antes, lembranças que vêm em sonhos ou que vêm espontâneas em vigília, marcas de nascença que são associadas a eventos pretéritos em outro corpo, né? Então, assim, algumas pessoas se propuseram, ao longo da história, a estudar isso. E uma delas foi a doutora Ellen Van Bach, uma psicóloga americana. E então, no capítulo passado, Hermínio Miranda nos propõe estudar e fazer um passeio aqui por alguns capítulos sobre essas pesquisas da doutora Ellen Van Bach. E, então, sobretudo, que estão registradas no livro Life Before Life, ou seja, Vida Antes da Vida, em que ela registra ali o resultado
de pesquisas feitas com centenas de pacientes que se dispuseram a isso, em que ela os levava a um estado de redução da atividade cerebral através de um processo ali, técnicas de relaxamento, de meditação. Eles entravam num transe, então aqueles fluxos da sinapse diminuíam. Com isso, nesse transe, e através de perguntas ali, de técnicas, ela conseguia fazer com que eles mergulhassem profundo numa memória que acessava informações que não tinham sido vivenciadas através do cérebro atual. Ou seja, ela tentava fazer as pessoas voltar a experiências pretéritas. Mas como uma pesquisadora, ela considerava a hipótese de a pessoa estar sendo sugestionada, de a pessoa estar inventando, de a pessoa estar fantasiando, mesmo sem uma intenção. E a comparação ali daquele quantitativo a partir dos resultados é que faria ela crer ou não, né, verificar, né, identificar, e a partir das identificações chegar a uma conclusão de que aquilo ali realmente representasse memórias e não criações mentais intencionais ou não por parte daquelas pessoas. Então, quando você analisa um caso ou outro, é sempre mais difícil de você verificar. Mas quando você pega uma quantidade muito grande, você vai vendo padrões que se repetem em pessoas as mais diversas, de regiões diversas, culturas diversas, e aí você começa a ver um padrão. E esse padrão pode indicar, né, que ali exista uma base de verdade. Eu lendo estes capítulos aqui que o Hermínio nos traz, lembrando das pesquisas da doutora Ellen Van Bach, me veio à mente também um outro livro espírita, né? Comparando aqui com o livro do Hermínio, que é um livro espírita, da doutora Ellen Van Bach não, mas do Hermínio sim, de um grande pesquisador espírita, Ernesto Bosano, italiano, ele é considerado um dos clássicos, tem obras de grande relevo, de pesquisa muito séria, e um dos livros é A Crise da Morte, em que Ernesto Bosano pesquisou, entrevistou desencarnados, espíritos desencarnados, e os questionava sobre a experiência deles da morte, né? Da morte do corpo físico e, consequentemente, em seguida, da desencarnação, que para uns é quase que se confundem os fenômenos, para outros, primeiro a morte e a desencarnação demora mais. A desencarnação sempre é depois, mas para alguns é muito, quase que imediata, a morte do corpo físico, porque a morte do corpo físico é quando o corpo físico expira, não tem mais condição de ter vida. E a desencarnação é quando o espírito se desvincula energeticamente, os laços que vinculavam o espírito ao corpo se rompem completamente. É um processo, vai acontecendo aos poucos, em algumas horas, alguns dias, meses e anos, a depender de cada caso, mas normalmente, dentro de um padrão esperado, se conclui entre 48 e 72 horas. E aí ele, entrevistava esses desencarnados através de médiuns seguros, da confiança dele, e questionava esses desencarnados como foi o processo, né? O processo da morte, o que é que você sentiu, desde das sensações físicas até a chegada no mundo espiritual. E ali é um repositório de informações importantíssimas, e ele encontra um padrão que mostra que, embora para cada um, né, cada um segundo as suas obras, existe um padrão ali, tanto desse processo bioenergético de desvinculação, como também da percepção do mundo espiritual, a ambiência que vai, a recepção por pessoas em que existe um vínculo de afinidade. E então, tem pessoas que vão para uma experiência que não é agradável, outras vão para uma experiência agradável, conforme o que fizeram aqui, conforme o grau de espiritualidade, conforme o estado emocional que se encontrava, mas existe um padrão que se repete para pessoas que estão mais ou menos num contexto parecido, né? E aí é uma experiência, um livro que registra a experiência feita com entrevistas dessa chegada no mundo espiritual, e entrevistas feitas com desencarnados, através de médiuns. E aí entra, claro, o conteúdo da influência dos médiuns ali, né, através do processo anímico, mas uma experiência muito rica, e pelo padrão e pelo quantitativo a gente encontra um valor muito grande. A doutora Ellen Van Bach também acaba até pesquisando nessas entrevistas ou
este retorno, né? Tanto que os entrevistados aí chegam a fazer uma comparação, né, do que é mais angustiante, se é nascer ou morrer, mas ela entrevista encarnados e os leva a mergulharem numa memória espiritual, que eles não têm acesso aqui quando estão, né, no processo de vigília, e acessando esta memória, compartilharem ali as suas impressões, as suas sensações, as suas emoções disso. Com o processo agressivo, quem já passou sabe que não é uma lembrança fria, não é igual você estar lendo um texto aqui que conta uma história, não. Você revive aquilo em alguma medida. Algumas pessoas revivem de forma muito intensa, outras com a suavidade maior, mas você revive aquela experiência. E é claro que a memória não significa exatamente verdade, porque nós podemos perceber aquela realidade que nos apresentou de forma equivocada. Então, a pessoa às vezes vem correndo, querendo nos ajudar, você fica com medo de achar que é um ladrão. Se ninguém lhe explicar isso, não ficar esclarecido, a sua memória vai reproduzir aquilo ali, a sua percepção. Se a pessoa está um tanto quanto sonolenta no ambiente, ela vai registrar o que se passa ali de forma limitada, conturbada, né? Deteriorada. Então, vai se lembrar sim. Algumas pessoas falam, eu durmo, eu não lembro de nada das minhas experiências espirituais. Às vezes a pessoa estava lúcida no mundo espiritual, quando teve experiências espirituais, mas ainda não desenvolveu o mecanismo, a capacidade de se recordar. E outras vezes a pessoa lembra, mas fica confusa, está tudo muito confuso. E aí quando a gente sai do corpo e às vezes encontra outras pessoas, outros companheiros, você vê pessoas sonolentas, pessoas quase como zumbis andando assim, ainda não despertou fora do corpo. Você fala com ela, ela assim, balança um pouco, já tive experiência de encontrar a pessoa conhecida e fala, olha, você está fora do corpo, eu também. A pessoa, aí assim, aí essa pessoa acorda, se ela conseguir lembrar desse momento, ela vai lembrar o quê? Vai lembrar de um momento confuso. Oh, alguém me chamava, dizia uma coisa lá. Dificilmente vai lembrar. E se lembrar, vai lembrar com o grau de registro que fez conforme o nosso grau de consciência. Então, em tudo tem interferência. Mas vejam que a gente tem aqui como se fosse outra perspectiva, né? Bozano lá faz entrevista com os espíritos desencarnados para pegar e entender a desencarnação. Ela aqui faz a entrevista, o foco maior é acessar o que aconteceu antes de você reencarnar. Onde você estava, como foi a programação da sua reencarnação, como foi programado o corpo que você veio, homem ou mulher, o pai, a mãe. Então, o foco maior foi esse. Mas ela avançava, né? E aí a pessoa compara essa programação com a morte que teve, às vezes, numa vida anterior. Daí vem a comparação. Não com a morte atual, porque as pessoas estavam sendo entrevistadas, elas não sabiam ainda como iriam morrer. Então, a pessoa compara o nascimento mais recente com a morte anterior, ou pode fazer essa comparação, né, com base em várias vidas, vários nascimentos, várias desencarnações. Então, é um capítulo aqui, hoje a gente vai aqui ver como era, mais ou menos, em linhas gerais, como era essa pesquisa de doutora Ellen Van Bach. Ela tinha um questionário padrão, claro que depois desse questionário ela fazia desdobramentos ali em cada caso, mas ela tentava, justamente para ter esse critério científico, estabelecer um questionário padrão. E, claro, que poderia gerar os aprofundamentos, mas um questionário padrão, né? E aí depois ela ia vendo as respostas, né, como isso ia observando. Então a gente vai ver hoje aqui qual era esse questionário padrão que ela fazia e um pouco das observações que ela identificou, algumas surpresas até, levando em conta o que a gente achava que era, as perspectivas que eram desde as próprias pessoas entrevistadas até a própria médica e todos nós conforme as nossas convicções. E esse capítulo não encerra essa observação dessas pesquisas. Nós ainda teremos depois desse mais 3 capítulos em que haverá uma abordagem dessas pesquisas do Dr. Ellen Van Bach e extraindo delas confirmações que o Espiritismo nos traz e que nos levam a repensar as nossas vidas. Então vamos lá ver como é que eram desenvolvidas essas pesquisas. Nos diz Hermínio Miranda, as excelentes pesquisas da doutora Van Bach
foram montadas em cima das seguintes perguntas básicas, formuladas depois que a pessoa regride ao período imediatamente anterior ao do seu nascimento. Então, ela levava essas pessoas a esse processo de regressão, né? E aí, quando a pessoa estava ali com a memória focada no momento imediatamente anterior ao nascimento, ela fazia os questionários. Então, vejo que até aí tem critério, né? E ela, em algum momento, pensou: eu vou levar a pessoa a que momento? Ao momento que está lá no mundo espiritual, anos antes, 1 ano antes de nascer, 2 anos? Não, ela voltava ao período imediatamente anterior ao do nascimento. Não é nem a concepção, né? Então, veja, aí é um espírito que ele está com a memória em que ele já passou pela programação, ele já passou ali pela gestação, ele está no finalzinho da gestação, prestes a nascer. E olha as perguntas. E aí, assim, eu convido vocês a fazer, e eu, quando estava preparando aqui, eu de certa maneira fiz, mas vou repetir, que a gente possa fazer também, acompanhar esses questionamentos e fazê-los agora, cada um a si, né? Sobre a nossa experiência. Partindo já, eu acredito que a maioria de nós já tem este paradigma do espírito imortal, claro que a gente precisa fortalecer isso, porque tivemos aprendizados ao longo de muitas encarnações em sentido diverso. Alguns estão, talvez, nos acompanhando pela primeira vez, estão interessados, ainda não tem isso como uma convicção, tem apenas como uma hipótese, uma suspeita, mas partindo desta, ainda que seja uma hipótese, né, para aqueles que ainda não têm como convicção, de que nós somos espíritos imortais, cada um está agora, né, usando um veículo, que é o corpo físico, o corpo físico é um veículo, não se confunde com a pessoa, e antes de estar nesse veículo nós já existíamos no mundo espiritual, né? No mundo, como diria Sócrates e Platão, no mundo das ideias. Aqui é o mundo dos sentidos, o mundo sensível. Nós estávamos no mundo das ideias, né? O mundo das concepções, onde existe a matriz, em face da qual o nosso mundo aqui é uma cópia imperfeita. E essas experiências materiais, elas são sucessivas, elas são solidárias, então, no sentido de que hoje a gente herda aptidões, deficiências, hostilidades, simpatias em razão do que nós já vivemos, das relações que estabelecemos. Mas partindo dessa perspectiva, a gente possa tentar pensar um pouquinho e refletir sobre as perguntas que ela fazia, né? E ver se a gente consegue, talvez, pelo canal da intuição, porque a gente tem essa resposta. Ela está em nós. Nós vamos aqui reproduzir as perguntas que ela fazia aos seus pacientes ali, que colaboravam com a pesquisa, sobre uma experiência que eles passaram e que nós passamos também. Então, em algum grau, nós tínhamos consciência dessa experiência. Claro que tem pessoas que passam por alguma experiência, uma reencarnação compulsória, em algum momento está ali levado a uma hibernação, porque estava no estado de muita perturbação, loucura. É um número menor, né? Mas é um número, a gente poderia dizer que é a exceção à regra, embora não seja tão exceção assim, porque em números absolutos é muito grande, mas em números relativos é muito pequeno, face do todo. Mas a maior parte das pessoas, se não decide, acompanha e toma ciência dos processos de programação da sua reencarnação e acompanha ali, né? Então a gente tem como fazer essa pergunta íntima e a intuição ali a gente vê o que é que a voz da consciência nos diz, né, sobre a nossa experiência atual, a preparação para ela. E olha lá, a pergunta que ela fazia: foi sua a decisão de nascer? Foi sua a decisão de nascer? Ou seja, e ele parte do pressuposto que a gente pode... Não, eu aceitei, eu quis nascer, eu me decidi. Me colocaram como possibilidade e eu aceitei. Ou pode ter sido uma reencarnação compulsória. Ou pode ter sido uma reencarnação como manifestação da lei, num automatismo, porque as circunstâncias foram reunidas. Eu estava na psicosfera ali da genitora e ela estava fértil, e eu estava pegado a ela, eu estava pegado à matéria, eu estava com vontade de viver a experiência da matéria, e aquela mulher que estava no momento de fertilidade
tem uma relação com o homem, ali existe a concepção material, e aí neste processo o espírito que quer nascer, que quer a matéria, ele é atraído. E havendo ali uma combinação de fatores, não havendo uma intervenção interditora da espiritualidade, talvez por falta de méritos, ou mesmo por a espiritualidade entender os benfeitores ali de cada um, que é melhor que se deixe, porque aquele espírito precisa renascer e recomeçar, e estar ali no ventre materno, ser envolto, né, naquela proteção materna, proteção familiar, depois ser amamentado, e ali, né, nessa relação humana, ele ser tocado pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, e às vezes você não precisa ter tanta programação, você precisa apenas reunir as pessoas em tais condições, e aí os desdobramentos vão acontecendo. E de quando em quando, uma espiritualidade, de forma sutil, vem aquela mão invisível que tenta nos ajudar na hora que a gente se desvia do que deve ser feito. Mas essa ideia de programação delimitada, pontual, tintim por tintim de tudo nas nossas vidas, isso acontece com os missionários, porque as vidas deles, cada ponto, cada decisão, tem uma relevância, tem uma repercussão. Numa boa parte das pessoas, nós ganhamos um contexto, um cenário, e ali a gente tem a nossa liberdade. O nosso anjo da guarda, das pessoas envolvidas, eles vão ali observando e de quando em quando fazem uma intervençãozinha sutil, as sugestões sutis para que as coisas aconteçam. É como se alguém quer ajudar uma outra pessoa e sabe que uma pessoa todo dia pega um ônibus, senta numa cadeira e você deixa o livro lá. Aí a pessoa naquele dia ela vai sentar e vai ver um livro e ela vai se interessar, né? Então é dessa forma, muitas vezes aqui é só um exemplo, que a espiritualidade age, a benfeitora, para nos ajudar e assim a gente ir se ajustando. Mas então essa pergunta, foi sua decisão de nascer? Eu me perguntando algumas coisas, eu tenho uma resposta bem clara, tem outras que eu não sei. Sim, foi minha decisão de nascer, eu decidi nascer, embora por um senso de necessidade, não de apego à matéria, nem que eu quisesse, que tivesse ansioso, não. Por um senso de necessidade, né? Exclusivamente por isso, por saber que era um momento importante, que as condições estavam reunidas, pessoas estavam reunidas ali, então, que se eu não fosse agora, o bonde passaria e aí eu perderia uma oportunidade de reajustes e reparos e de aprendizados, né? E aí cada um responde. Você decidiu nascer. Claro que a gente decidir não quer dizer que você fez sozinho, né? Muita gente colaborou e criou as condições adequadas para o momento, mas você decidiu, eu quero. Alguém o ajudou a decidir, em caso positivo, qual o seu relacionamento com o conselheiro, né? Assim, é uma resposta quase que óbvia. É muito difícil alguém ter decidido sozinho, né? Aquele que é o benfeitor espiritual ajudou, a pessoa que vai ser muitas vezes um parceiro evolutivo, o esposo, a esposa, pai, mãe, ajudam a decidir, né? Mas a doutora Ellen Bach fazia a pergunta à pessoa para que ela tivesse a resposta objetiva daquele caso concreto, e não por especulação, não por intuição, mas por lembrança propriamente dita a pessoa está lá, se vendo, se sentindo como espírito ainda e pensando sobre esse fator. Alguém o ajudou a decidir, em caso positivo, qual o seu relacionamento com essa pessoa que, né, foi o conselheiro, com o conselheiro. Como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? E aqui a gente tem que pensar aqui. É a pergunta feita para alguém que está se vendo na iminência de nascer. Então, por isso que pergunta, como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? Né? Qual a perspectiva da pessoa? Está ansiosa, está feliz, está otimista, está com medo? 4. Há alguma razão pela qual você tem escolhido nascer na segunda metade do século XX, que era o contexto temporal dos pacientes entrevistados pela doutora Ellen Van Bach na sua pesquisa, né? Então, eu também entro aí, porque século XX, 1901 a 2000, né? Então, quem nasceu em 1901 a 2000, nasceu no século XX. Como eu nasci em 1979, eu estava na segunda metade do século XX.
Foi você que escolheu seu sexo? Se foi, por que você decidiu ser homem ou mulher? Né? Olha que interessante, ele está falando de sexo, né? Nascer com corpo, genitália, masculino ou feminino, sistema reprodutor masculino ou feminino, e todos os consectários aí, né, na formação do corpo, dos hormônios e tudo isso. O Livro dos Espíritos nos diz que o espírito não tem sexo, como nós o entendemos. Né? O espírito ele é criado simples e ignorante, ele passa nas suas experiências pelas duas frequências, né, masculina e feminina, a partir do momento que essa é uma definição ali do momento evolutivo, antes de chegar ao reino nominal, e depois no reino nominal isso já está definido, né? E aí hoje nós temos a questão muito em voga das discussões sobre orientação sexual, né? Então, há um tempo atrás as pessoas falavam assim, qual a sua opção sexual? Aí as pessoas que se debruçam mais sobre a temática, que estudam, começaram a dizer que falar opção sexual é errado, porque a pessoa que... E aí, vejam, sexo é a parte física, né? Então, nasce menino ou menina, né? Fora alguns contextos aí de hermafroditismo aparente, que existe e tudo, mas ou alguma formação, uma formação, mas o ser humano ele nasce com o corpo, estou falando da biologia, puramente da biologia, macho ou fêmea, masculino e feminino. Mas a partir da expressão, né, da atração pelo outro e também do seu sentir, eu me sinto o quê? Homem, mulher, ou algum outro contexto, alguma outra configuração. Eu me sinto atraído por algum padrão, né? Eu estou no corpo masculino, tenho genitália masculina, e eu me sinto, a partir do momento ali da evolução, que eu vou chegando na idade em que o desenvolvimento psicossexual indica que nós já temos atração realmente, nesse sentido sexual, o meu padrão é sentir atração pela pessoa ali do sexo oposto, do mesmo sexo, ou indiferente. Então, vamos tendo essas complexidades, né? Mas do ponto de vista biológico, masculino e feminino. Do ponto de vista psicológico, aí que vem a pessoa, antes no passado se falava, tem opção sexual. Então, o sujeito nascia, né, no corpo feminino e sentia atração por uma pessoa do corpo feminino. Então, ela tinha uma opção sexual homossexual, né? Aí se passou a se dizer que essa expressão opção está errado, porque a pessoa ela não fazia uma escolha, ela já trazia em si aquela condição, aquela predisposição de sentir atração pela pessoa do mesmo sexo. Em outros casos, a pessoa está relacionado à pessoa como a pessoa se identifica. Então a pessoa está no corpo masculino, mas ela se identifica como mulher, se sente mulher, ou vice-versa. Então, é aquilo que passou a se chamar identidade sexual, né? A pessoa se identifica como tal sexo. Então, aí, em muitos casos, há uma coincidência entre o físico, biológico e o psicológico. Em outros casos, há uma descoincidência entre o físico e o psicológico, né? E aí nós temos todas essas tentativas de definir, de classificar as pessoas. Aí, né, antigamente a gente falava gays, lésbicas e travestis, né? Então, aí depois LGBT, LGBTQI, QIA+. Então, é uma tentativa de contemplar ao máximo, né, a forma como as pessoas se identificam. A gente não tem tempo aqui para tentar avançar nisso e trazer um pouco aqui do quais seriam as causas espirituais para esse contexto de coincidência, que aí as pessoas elas nunca se questionaram muito, né, do fato de você estar coincidente, mas quando a gente trata do todo, a gente tem que, obviamente, atender ao todo, porque existem as pessoas que entendem que essa orientação e identidade seria uma construção puramente social e não biológica ou mesmo espiritual, nada disso. Aí a gente teria que tratar com todas essas perspectivas.
gente não tem tempo aqui para tratar das causas espirituais ou as razões para, em algumas pessoas, haver uma coincidência entre o biológico e o psicológico, em outras pessoas haver uma descoincidência, seja no caso da atração, seja no caso da identificação. Né? Mas a pergunta aqui, foi você que escolheu o seu sexo? E aí, porque eu trouxe esse contexto? Porque no mundo espiritual, como o espírito não tem sexo, ele não está preso a uma condição ali orgânica, embora ele leve na sua experiência no mundo espiritual, normalmente, como condicionamento, o seu corpo perispiritual ele reproduz a morfologia do último corpo físico. Então, se foi homem, ele continua no mundo espiritual como homem, se foi mulher, continua. Alguns espíritos de uma condição mental que já aprenderam a lidar com essa questão das formas, eles conseguem retomar apresentações de vidas passadas, de vidas mais distantes. Então, viveu na última encarnação como um homem, mas quando chega no plano espiritual, ele retoma o corpo, né, a morfologia do corpo no seu perispírito de uma encarnação mais para trás, em que era possivelmente mulher. Então, isso pode acontecer? Pode. Seja um espírito elevado, seja um espírito com uma fixação mental muito grande, e aí ele acaba voltando. Isso pode acontecer, mas não, o padrão convencional dos espíritos medianos, nos quais, dentro desse grupo, a maioria de nós se encontra, Patrick, quando desencarnar, no mundo espiritual vai ter a apresentação de Patrick, vai ser essa mesma cara aqui, tudo quando o espírito é mais evoluidinho, ele ganha uma vivacidade, dá uma rejuvenescidazinha aparente, tudo, mostra mais saúde, vitalidade, luminosidade, né? Não estou dizendo que é o meu caso, estou dando só um exemplo aí, mas é a mesma apresentação. Então, mantém a mesma. Mas quando for reencarnar, aí pergunta, Patrick, na próxima vida você não quer ter a experiência da maternidade, não? Vamos fazer uma inversão, e aí pode ter uma inversão. E não vai ter problema nenhum. Se Patrick estiver bem, né, psicologicamente, com a sua condição de espírito, se Patrick não tiver fixações ou não tiver as experiências mais pretéritas com uma concentração muito intensa da sua energia vital canalizada para as questões sexuais ou muitas vezes da autoimagem, né? Da utilização muitas vezes da imagem para processos de sedução, processo de dominação. Se ele não tiver um processo de dedicar muita parte da sua vida para a cota sexual, essa inversão, né, sexual, ou seja, alguém que foi homem na próxima vida nasce no corpo feminino, isso não gerará uma descoincidência entre o biológico e o psicológico na próxima configuração. Mas quando você tem, e aí, o que é que eu quero dizer com isso? Todos nós temos uma energia. Cada espírito no seu processo evolutivo, a gente tem uma energia, poderia dizer uma energia da vitalidade, mas à medida que a gente vai evoluindo, essa nossa energia, ela vai aumentando. Né? A energia de Jesus é de um espírito puro, um espírito que forma planetas, um espírito que cura imediatamente as pessoas, reconstruindo ali, né, a matéria. Nós temos, cada um conforme a sua evolução. Tem umas pessoas que são muito criativas, têm uma capacidade muito grande, fazem muitas coisas, essa pessoa tem uma capacidade. E essa nossa energia, a gente tem demandas na vida. Então a gente tem a demanda reprodutiva, quem nasce, né, com essa proposta de ajudar na reprodução, até porque nós precisamos de corpos para reencarnar, então todos nós precisamos ajudar na produção de novos corpos para que mais espíritos venham. Então, uma das demandas da vida é a demanda reprodutiva. Junto com a reprodução existe, né, para que ela seja atrativa, ela é prazerosa. E aí a gente acaba, né, tendo a experiência não apenas para a reprodução, mas para o prazer, e ali é uma troca energética, que não há nada de pecaminoso, se houver um respeito a si, ao outro. Mas eu tenho a demanda do trabalho, eu tenho a demanda do aprendizado, eu tenho a demanda da reflexão, eu tenho a demanda da espiritualidade, eu tenho a demanda da relação social, eu tenho a demanda da vivência da caridade. Então, a vida nos apresenta várias demandas. E para atendê-las adequadamente, a gente precisa ir canalizando a nossa energia. Se eu foco muito em uma coisa, eu acabo descurando de outra, né?
e eu vou negligenciar alguma outra. Se eu foco muito numa coisa, aquilo vai me impressionar muito. Vamos pensar assim, eu andando na praia, né? E tem uma areia um pouquinho, aquela nem é tão fofa, mas também não é aquela dura mais próxima da água. É aquela que eu piso e o pé afunda. Se a pessoa tem uma massa maior, né? Essa massa, a gente está submetido à gravidade, à aceleração gravitacional, ela terá um peso maior. Quanto maior o peso, mais o pé afunda. Aí o pé afunda, aí daqui a pouco vem a onda. Se a pisada é muito funda, uma só vinda da onda e volta, às vezes não apaga aquela marca. Não apaga. Aí precisa vir uma, vir duas, aí na terceira aquela marca da pegada some. Se a pegadinha é leve, às vezes na primeira já some. Nas nossas experiências é assim. Quando eu tenho uma experiência numa vida e ela é muito marcante, gera uma fixação, ou seja porque naquela é assim, ou porque eu venho repetindo muitas vezes de maneira intensa, focado muito naquilo, quando eu reencarno, esse mergulho na carne, numa primeira vez, às vezes não é suficiente para tirar aquela marca, aquela pegada, né? Figurada aqui. Aí precisa de uma, precisa de duas, precisa de três. Então, tem pessoas que reencarnam, invertem o sexo, e na próxima já não vai ter descoincidência nenhuma, aquilo não será para ele uma questão na vida, né? Que ele terá que se definir, nada disso. Porque vivenciou aquela experiência no campo da sua identidade, no campo da sua autoimagem, na sua quantitativo de vaidade, e muitas vezes de utilização da imagem para a sedução, ou de focar muito na experiência genésica. Se a pessoa não houve excessos ali, ela vai nascer. Aí, se foi um homem, por exemplo, que teve várias vidas com mulher, ele trará ali talvez uma sensibilidade maior, uma delicadeza na forma de fazer, a depender do padrão que vivia do feminino, conforme o contexto social. Se for eu tiver filhos, vai ser aquele pai que, assim, que a gente fala, parece mãe, né? Aquele pai que cuida, tudo, porque traz essa experiência. Mas tudo dentro de um padrão ali que não gere qualquer dificuldade para ele, né? E se for uma mulher que vem com um homem, talvez ele traga ali uma característica da energia, a gente fala da energia masculina, né? De ser mais objetivo um pouco, mais diretivo, mais forte, não forte fisicamente, nem no fazer, mas aquela pessoa que expressa essas características do homem, né? Que a mulher é mais delicada, a mulher é mais sofisticada, o homem é mais chucro. Claro que existem mil variações, justamente porque nós invertemos, né? Mas a razão de nós... Isso acontece porque algumas crianças nascem com memórias de vidas passadas. Os estudiosos que se debruçam com isso, como o Dr. Ian Stevenson, o Dr. Jim Tucker, Banerjee na Índia, e outros, eles verificaram que a maior parte desses casos de crianças que nascem com memórias, elas tiveram uma reencarnação muito próxima da anterior. Então, olha, não teve esse tempo ainda de esquecimento, elas estão muito fixadas, às vezes, na vida passada, e isso foi, às vezes, um imperativo. A Segunda Guerra gerou um imperativo de reencarnações muito rápidas, porque as pessoas estavam em estado de choque, de traumas muito grandes. Então, é uma reencarnação emergencial, é uma internação curativa mesmo, para tirar e dar uma amenizada. Então, é mais para conter o excesso de sofrimento, a pessoa tendo aquela fixação, daqueles cenários dantescos de explosões, dos corpos, das pessoas sofrendo, das mortes de pessoas queridas. Então, nada melhor do que a reencarnação como um remédio da misericórdia divina. E em muitos casos, nesse contexto ou fora dele, a criança renasceu muito rápido. E na última encarnação, ela teve alguma experiência muito forte e próxima da desencarnação, muitas vezes. Então, a criança, ela vem. Então, é a mesma história da onda que passa na água ali, mas encontra uma pegada profunda. Então, a criança acabou de nascer, está ali ainda se afeiçoando ao corpo, então, ainda lembra muito, né? Então, veja como são questões interessantes. Foi você que escolheu o sexo? Como o espírito não tem sexo, todos nós invertemos. Então,
E considerando que nós, segundo os Espíritos, tivemos todos milhares e milhares de vidas, alguns podem ter tido milhões já como ser humano, então não é errado dizer, né, não é leviano dizer, que todos os que hoje são homens já mergulharam, já tiveram experiências materiais em corpos femininos e vice-versa. Todos nós. Né? Então, daí porque a briga de classes, muitas vezes, né, as pessoas se apropriam de um lugar, de fala e aquilo tudo, e demoniza o outro lado. E aí, se nós tivéssemos essa visão espiritual, a gente brigaria pelos avanços civilizatórios, brigaria entre aspas, né? A gente trabalharia pelos avanços civilizatórios, pela uma formação de um mundo igualitário, fraterno, mas sem se apropriar de um lugar de vítima e sem demonizar o outro, que contraria o que eu acho certo, porque eu já estive naquele lugar, e às vezes de forma muito recente. E a minha energia agora para desfazer aquilo é tão forte que eu venho e passo a carregar bandeiras, né? Em todas essas questões sociais aí. Então não é que você vai se conformar com o que está errado hoje, não. Vamos trabalhar para avançar. Mas sem para esse lugar de que nós somos vítimas e outros são demônios. Não. Nós somos herdeiros de um mundo que nós ajudamos a construir. E hoje, que estamos em ação e mais conscientes, nós vamos trabalhar para melhorar o mundo. O pensamento deve ser esse, não é melhor? E todos nós somos irmãos, todos nós somos espíritos. Como espíritos não temos sexo, no atual momento temos e vamos aproveitar as experiências que cada conformação pelas características sociais e também orgânicas, porque aí tem a questão dos hormônios, isso, aquilo, o cérebro, tem umas características que nos dão possibilidade de expressão do espírito mais num ou no outro contexto. Né? Isso existe. É uma mulher que vive uma gestação, ela passa ali por um bombardeamento de hormônios e que varia ali desde um sentimento de maternidade intenso a determinados momentos ali que ela tem algumas repulsas, isso. E aquilo ali não é que seja algo que o espírito do homem não possa vivenciar, mas o corpo masculino não oferece, não reúne as circunstâncias para que o espírito num corpo masculino tenha aquele grau de expressão. Então, é como você coloca pega um piloto de Fórmula 1 excepcional, o melhor do mundo, e aí você bota ele para dirigir um Fusquinha, você bota ele para dirigir um Uno, um Gol, uma Ferrari, o mesmo ser, a mesma consciência, vai ter capacidade de expressões, apresentar resultados diferentes, porque o veículo que ele utiliza é diferente. Então, um espírito masculino, quando um espírito, né, que foi na última encarnação masculino e agora ele vem feminino, é o mesmo espírito, claro, com as experiências acumuladas, mas ele terá neste corpo feminino capacidade de dar vazão a conteúdos seus que no corpo masculino não encontrava, e vice-versa. A biologia tem um papel importante também para isso aí. Olha essa pergunta aqui, essa pergunta é de sempre, né? Qual o seu objetivo nesta vida? E é uma pergunta que foi feita ao sujeito lá na iminência de nascer. Qual o seu objetivo nesta vida? Vocês conseguem responder isso aqui com algum grau mínimo de segurança? Para que reencarnaram? Né? Para que o futuro? Não é o porquê, é para que. Né? Então, qual é o objetivo? A gente pode ter mais de um, mas normalmente tem um que é fundamental. Né? Eu preciso fazer isso aqui, e para isso eu reencarnei. Né? Lembra lá que tinha decisão de nascer? Se alguém decide nascer é porque entendeu que é importante, o que é necessário. E se era importante e necessário, porque a vida material ela vai nos dar algo, um aprendizado, uma reparação. Né? Então, qual o objetivo nesta vida? Esta deve ser a pergunta que a gente deve se fazer todos os dias e pedir à espiritualidade que nos ajude a assimilar, né, entender, ainda que intuitivamente, e não nos desviar do objetivo na nossa vida. Caso você tenha conhecido a mãe, conhecido sua mãe em alguma existência anterior, que tipo de relacionamento tiveram? A mesma coisa para o pai. E seu pai, se você o conheceu em alguma existência anterior,
Que tipo de relacionamento tinham? Concentre-se no feto. Olha, ela está conversando com um espírito que está no processo de reencarnação, que está vinculado a um corpinho, lá a gente chama de feto, né? E que ela percebe que, mesmo vinculado ali, enquanto não nasce, e nas obras de Bolzano a gente vê isso também, os espíritos, isso tem uma variação ali de tempo de gestação, eles têm momentos de lucidez, alguns permanecem lúcidos. É como se tivesse vinculado ao feto, mas ele é um apêndice ainda, em que ele não está mergulhado, limitado àquele cérebro em formação, né, em desenvolvimento, mas ele ainda mantém a sua consciência espiritual. Isso varia, alguns perdem logo, se restringem e se vinculam, outros, isso demora, acontece em algum tempo da gestação. E ela orienta e pergunta, concentre-se no feto. Você sente que está dentro ou fora, ou entrando e saindo, em que momento sua consciência passa a funcionar no feto? Olha que pergunta interessante, né? O feto está ali, ela está conversando com a pessoa que volta à memória daquele momento, né? E a gente sabe, mas assim, como é que vai lembrar daquela memória? O espírito, a experiência do espírito, ela está questionando o que é que o espírito conseguia registrar naquele momento. Se tivesse mergulhado só no feto ali naquele cérebro, ela não conseguiria vivenciar essa experiência, porque estaria hibernando ali praticamente. Mas como ela conseguia extrair daí, ela teve a constatação de que o espírito sim mantinha um grau de consciência. Dez. Você tem consciência das atitudes e sentimentos de sua mãe pouco antes de você nascer? Nós já trabalhamos aqui até algum pouco aqui em alguns capítulos anteriores, questões de pessoas que têm traumas porque perceberam na mãe a intenção de abortar, né? Ou porque a rejeição da mãe, ou outra situação qualquer, o que não queria, né? O filho, tudo isso. Veja como ela pergunta assim, qual o grau de percepção que tinha em relação ao sentimento, né, da mãe pouco antes de nascer. E aqui pergunta da mãe porque é uma vinculação ali dos organismos, né? Embora sejam organismos autônomos, mas o bebê está dentro do organismo da mãe, né, e sendo nutrido por ela. E 11, a última pergunta, o que você sentiu ao emergir do canal do nascimento? Ou seja, o que sentiu na hora em que aconteceu o ato de dar à luz, que saiu, né, do canal do nascimento, seja pela cesárea aí, desde que saiu do útero, através de uma cesariana, ou seja pelo parto natural, pela expulsão pelo canal vaginal. Então, o que você sentiu ao emergir do canal. E aí ele vem trazer algumas observações e constatações a algumas dessas perguntas. E aí ele não responde uma a uma nessa ordem, como estão as perguntas aqui. Neste capítulo, ele começa a trazer algumas, diria, curiosidades, né, e responder algumas dessas perguntas aqui, conforme o padrão maior. Olha, 90% de seus pacientes mergulharam nesse fantástico depósito de lembranças e emergiram com algumas surpresas para si mesmos e para a competente psicóloga. Ou seja, dos pacientes que eram levados ao transe, 90% conseguiram extrair dessa experiência lembranças, né? Então, mergulharam nesse fantástico depósito de lembranças nas suas memórias e emergiram, né? Foram nesse transe e conseguiriam escavar ali e tirar essas lembranças. Emergiram com algumas surpresas para si mesmos e para a competente psicóloga. Lembremos lá da figura lá da psicanálise, Freud, né, do iceberg, né? Então, o que está submerso, o que está submerso ali é que está na nossa consciência, o que está imerso, né, que é a maior parte, a memória espiritual de outras vidas está ali, e é como se a pessoa mergulhasse para pegar algumas memórias e depois trouxesse para a superfície. Então, 10% não conseguiram. Né? Foram submetidos à mesma técnica, mas as pessoas tinham ali algum grau de resistência a esse mergulho e não conseguiram. O que mostra já o que já é um elemento que já vai, não sozinho, mas ele já vai eliminando uma parcela da situação. Não, isso aí acontece com todo mundo, você faz um transe e todos vão inventar alguma coisa, ou todos vão
Não, uma parte não funcionou. Então, olha a particularidade de cada um, né? Isso já vai fortalecendo o rigor da pesquisa, né? Uma parte não funcionou. Uma delas, e aí, emergiram, né? 90% conseguiram e emergiram com algumas surpresas para si mesmos e para a competente psicóloga. Então, algumas surpresas, né? Dentro dessas lembranças tinham surpresas. Uma delas, dessas surpresas, a de que morrer até que é bom, nascer é que não é nada interessante. E aqui ele não está falando, né, de uma forma em que as pessoas queiram morrer. Está apenas dizendo que a experiência do morrer e depois chegar no mundo espiritual, ela é uma experiência natural, que não gera uma sofreguidão, um sofrimento. Claro, varia de uma pessoa para outra. Alguém que é muito mal, que é muito, né, equivocado, a pessoa que tem comprometimentos. Claro que essa pessoa terá uma chegada no mundo espiritual diferente de quem tem uma vida dentro de padrões adequados e corretos. Mas dentro dessa média, essa experiência, ela é muito menos, eu diria, desgastante ou difícil, ou tensional, do que o mergulhar na carne, né? Então, é algo... Já ouvi de alguns benfeitores espirituais, através de médios, falando assim, e desse primeiro momento que encontra uma pessoa que estava adoentada, estava enferma, às vezes com uma doença que fez sofrer muito, e quando a pessoa desencarna, e depois, minutos após a desencarnação, fala, era só isso, né? Assim, dormiu, acordou, e aí já começa a se sentir melhor, se sentir mais leve, já começa a ir sentindo o aliviar dos condicionamentos da doença. Então, é um laço, uma morte que não é provocada não é fruto de um suicídio direto ou indireto, né? Que é não se cuidar e tal, é um indireto, e que vem num desdobramento de uma vida bem vivida, normal. É um laço que vai se desfazendo, não é um nó que você corta, nem uma faixa que você esgarça. É um laço que vai se desfazendo aos pouquinhos, né? E daí porque ele fala, morrer até que é bom, nascer é que não é nada interessante. Às vezes o elemento que, se for um acidente, por exemplo, ou às vezes uma doença, que leva à falência do corpo, este gera uma sofreguidão, né? E às vezes tem uma prova ali para o espírito, em alguns casos a expiação. Mas aí, passado isso, o que vem depois, até que é bom. Nesse sentido aí, essa colocação. Em algum momento lá na frente, outros capítulos, ele até fala, né, do quanto é negativo, as consequências do suicídio, né? Aí, assim, que não entra nesse contexto. Outra inesperada informação para a doutora Van Bach, a de que nenhum só de seus 750 pacientes, àquela altura, sentia que o verdadeiro ser interior de cada um fosse masculino ou feminino. Então, olha, naquela iminência de nascer, o espírito ele se sentia, não sentia ainda essa definição tão clara. O que nos leva à evidência, por mim referida aí ele cita a obra dele, O Espiritismo e os Problemas Humanos, de que a libido é uma forma de energia e o sexo em si mesmo a resultante de uma polarização de tal energia, né? Então, na psicanálise a gente tem Freud colocava a libido como energia sexual, e Jung já foi ali que conviveu também com Freud, depois teve fez uma releitura ali daquele aparelho psíquico e de alguns conceitos. Ele já entendia como a libido como essa energia humana e que tem uma das frequências assexual, né? E entra dentro daquela ideia que nós tentamos passar de que nós temos uma energia e que ela pode ser canalizada para as diversas demandas da vida, né? E aí, nesse livro, O Espiritismo e os Problemas Humanos, Hermínio Miranda também trabalha um pouco essa questão. Coloquemos mais uma de tais informações surpresas. A consciência de cada ser não provém do feto, não faz parte integrante dele, apenas está nele. Então, olha, os espíritos, ali naquele momento da reencarnação, eles sentiam como, ó, o feto, minha consciência
não é uma parte integrante do feto, daquele corpo, né? Está nele, ou seja, é um veículo, né? E a gente sabe que esse processo de reencarnação, no processo de reencarnação, se inicia com a concepção, está no livro dos Espíritos, né? Por isso que a interrupção em qualquer momento depois da concepção é aborto. Se inicia ali, mas a vinculação do espírito ela vai se intensificando à medida que o corpo se desenvolve. E nesse momento aqui, os espíritos ainda sentiam assim, a minha consciência está aqui e eu estou vinculado ali, né? Como se fosse um apêndice energético ao feto, mas ainda não é ele. E mesmo agora, apesar de uma integração mais intensa entre o espírito, a consciência e o corpo, o cérebro, como se nós fôssemos o cérebro, na realidade, nossa consciência não é parte integrante dele, não está nele, né? Ou não é ele, apenas está temporariamente a consciência vinculada. Eles existem totalmente conscientes, como entidades independentes do feto. Na realidade, o corpo fetal é restritivo e limitador, e muitos preferiam a liberdade da existência sem o corpo. Daí porque vem, né, até o título do capítulo, que renascer que é o mais difícil, nascer que é mais difícil, porque você mergulha numa experiência que limita o grau de consciência que você tinha até então, né? E a depender do nível evolutivo do espírito, é um grau de consciência que tem volitação, que tem comunicação regular, sem articulação, né? Pelo pensamento, pela telepatia, é muito sensitivo. Aí você vai para um corpinho que até a fala que você já domina, você vai ter que reaprender, né? E começa ali, vai ter que chorar para sinalizar as coisas, né? Tudo está na intuição, e aos pouquinhos você vai ter que reaprender o que você já sabe, né? E esse processo de reaprendizado vai fixando, vai aprimorando, é importante para o espírito. Então, mas você pensar nisso, né? Imagine assim, eu vivo num país com tecnologia, com segurança, com uma boa condição social, e agora você vai passar um tempo ali naquele país ali, onde tem muita criminalidade, tem fome, não tem tecnologia, tem isso e aquilo. Então, tentando fazer uma analogia assim, nesse nosso contexto de ambiência, né, exterior, é o que acontece com essa mudança de ambiência, né, interior. Você vai mergulhar num veículo mais denso, limitante, mas necessário. 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido renascer, né? Então, olha aquela pergunta, né? Vocês decidiram nascer? 81% disseram, a decisão foi minha, a decisão final foi minha. 19 afirmaram que não tinham lembrança de nenhuma decisão ou que nada lhes ocorrera dizer quando questionados com relação a esse ponto. Olha, essa pergunta, mesmo estando naquele momento, eles falaram, eu não sei, né? Seja porque já não mergulharam, não conseguiram mergulhar na lembrança daquele momento, seja porque não tomaram a decisão, foi uma decisão tomada por outros, uma encarnação emergencial, compulsória, e aí ele nem sabe disso, né? Colocaram você para nascer e você nem sabe. É como alguém que sofre um acidente, vai para o hospital e acorda, está lá no hospital. Você nem sabe que está ali. Ou a criança que é pequenininha é levada daqui para lá e nem sabe o que está fazendo. A mãe pega na mão e leva, ele nem tranquilo, sereno, né? Vai, alguém cuida de você. Isso acontece conosco. Do total pesquisado, 68% declaravam-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de viver nova existência. Então, olha, 68% disseram eu estava relutante, não estava querendo muito, estava tenso, né? Ansioso, preocupado, ou resignado, não tem jeito, aceitei, né? Aceitei, não tem jeito mesmo, não depende de mim, né? Essa decisão, então decidido está ante a perspectiva da nova existência. E 26% consideravam a nova oportunidade com certo otimismo, enquanto os outros estavam relutantes, tensos ou meramente resignados, 26% estavam com certo otimismo. E aí vem uma característica desses que estavam otimistas. Olha, mas, curiosamente, não estavam interessados, esses 26%, não estavam interessados em fazer da vida um contínuo fluxo de prazeres, e sim nutriam esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. Então, esses que estavam mais tranquilos é porque eles não estavam criando perspectivas relacionadas a se a vida ia ser difícil,
aquilo. Eles estavam focados no objetivo. Qual era? Esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. Como focaram nesse objetivo e não nas dificuldades do caminho, eles estavam mais tranquilos. 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem momento de desventura e tensão. Aquilo que nós falamos, né? Então, apesar de nosso medo de morrer e do que vem depois e tudo, né? 90% disse que não, que foi uma experiência tranquila, agradável, né? E até porque, às vezes, quando você morre em decorrência de uma doença, que você está sofrendo muito, e quando você teve uma vida, né, digna, o chegar do lado de lá é o momento em que começa a melhorar. Às vezes a pessoa está ali no hospital, você falou, não vai melhorar, e uma vez o doutor Bezerra de Menezes falou isso para Divaldo Franco, não, a pessoa vai melhorar, ele foi lá dar um passo, a pedido da família, vai melhorar, vai ficar bom. Chegou no outro dia, estava lá a viúva chateada, o homem tinha morrido. E aí Divaldo tinha achado que aquele vai ficar bom, é que ele não iria desencarnar. E aí quando a mulher questionou, ele ficou ali, quando se encontrou com o doutor Bezerra, o doutor Bezerra falou, não, ele vai ficar bom, está melhorando já, né? Então, no mundo espiritual, então a pessoa está sofrendo, chega no mundo espiritual, começa a melhorar, né? Não é de imediato, salvo espíritos mais elevados, né? Mas assim, aquela melhora que às vezes a gente não vê no hospital, começa a acontecer dia após dia no hospital do mundo espiritual. Ainda quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida, não observou a cientista nenhum projeto especial de desenvolver talentos ou faculdades. Olha que interessante isso, né? Isso aqui pode até gerar um estranho. Ninguém desses entrevistados estavam com projeto especial de desenvolver talentos ou faculdades. Olha que interessante. Ainda quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida. Lembra a pergunta? Qual o objetivo da sua vida? Então, quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida, não observou o cientista nenhum projeto especial, ou seja, que fuja do ordinário, que é o especial, né? Difere do ordinário, de desenvolver talentos ou faculdades. Então, e claro que a gente tem que estar falando do grupo restrito aqui. Mas, prioritariamente, aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Olha que interessante. O objetivo prioritário do grupo estudado, mais de 700 e tantos a esse tempo aí, não era assim, eu vou ser um grande, vou inventar a cura da AIDS, vou inventar a cura disso, vou fazer isso, vou ser um grande isso, aquilo, vou ser uma pessoa talentosíssima, com mais e mais cursos, falar tantas e tantas línguas. Não. O objetivo prioritário era aprender a relacionar-se com os outros e amar, sem ser exigente e possessivo. Olha, isso aqui é um recorte que vai mostrar o objetivo essencial da vida de todos nós. Aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Uma pesquisa que foi feita aí ao longo de mais de 70 anos em Harvard mostra que o que torna as pessoas felizes são boas relações. Procurem aí pesquisa de Harvard, né? Harvard, felicidade, né? Tem uma apresentação interessante aí no TED Talk, né? TED Talks, dos participantes, dos coordenadores que foram sucedendo, porque né, as pessoas envelhecendo, as equipes iam mudando, mas a pesquisa permaneceu. Só que as pessoas que são felizes depois de muitos anos são as pessoas que criaram boas relações. Claro que nós vamos ter pontualmente um grande cientista, um Einstein, um Seib, né? Uma pessoa assim que ela vem com a finalidade de impulsionar algo, de trazer uma melhoria para a humanidade, é um missionário do Senhor ali, a misericórdia divina que permite esses avanços, mas eles são pontuais, a gente conta na ponta dos dedos. Filósofos, pensadores aí que têm as ideias mais diversas, que contribuem, algumas mais esdrúxulas, algumas que levaram a revoluções e a sangue, e hoje ainda são festejadas pelas pessoas, também tiveram. Mas aqueles que verdadeiramente produziram só o bem para a humanidade, a saúde,
o avanço científico, eles estão, mas eles são pontuais. E aí eles entram nesse contexto aí de um projeto especial para desenvolver talentos ou faculdades. Mas a massa maior tem esse objetivo aí. Aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Deste grupo, 28% tinham consciência de haver trazido uma espécie de mensagem à humanidade, no sentido de que é preciso ser solidário com o semelhante e desenvolver o consciente superior, ou seja, o conceito de que somos todos primariamente seres espirituais. Ou seja, essas pessoas já estavam tendo essa percepção de que todos estamos colaborando para esse grau de maior espiritualização da humanidade, tomada de consciência de que somos espíritos, para que possamos espiritualizar, entre aspas, né, a matéria, e não materializar o espírito, ou permanecermos materializados sendo espíritos, né, com os objetivos de vida todos materiais. Os pacientes da doutora Van Bach foram praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, do status e do poder. Olha, o que as pessoas mais buscam, uma boa parte delas na vida é isso, né? Riqueza, status, poder. Esses dias teve um evento no colégio dos meus filhos, aí estava lá, o que é que você quer ser da vida? Alguns colocaram, inclusive um dos meus filhos colocou lá, ser rico. Quer ser rico, está fugindo do objetivo da vida. Antes de renascer, todo mundo tem ali, ó. Não é que não vá ser, que ser rico é ruim. Um sujeito for inteligente, ele pode produzir riqueza que leva, né, ao avanço para a sociedade. Temos muitos exemplos assim na sociedade. Mas não é o objetivo dele, é esse. Se o sujeito vai ser rico e promover emprego, ele vai assim, ó, meu objetivo é utilizar minha inteligência para melhorar a vida da comunidade. E aí a riqueza dele não é objetivo, é meio. Então, foram praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, do status e do poder. Muita gente compromete a reencarnação quando tem maior proximidade da riqueza, do status e do poder, né? No mundo todo a gente vê líderes que promovem guerras, mentiras, escândalos e tudo mais, corrupção. Ninguém nasceu para fazer isso. Todos se desviaram. Antes de nascer, todo mundo estava ciente lá, embora alguns deles tenham vinculações espirituais já prévias com a espiritualidade inferior, mas quando renasce, tem benfeitor espiritual e a finalidade é essa, né? É praticar o bem, se relacionar e se espiritualizar. Ninguém tem como objetivo, como a finalidade da vida, a riqueza, o status e o poder, porque fica tudo aqui, né? 87% das pessoas consultadas, uma taxa elevadíssima, declaram haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos de uma ou outra vida anterior. Olha os reencontros, né? Então, 87% lembrava, as pessoas que estão agora no meu entorno, eu já as conheci na vida passada, pelo menos uma parte delas. O relacionamento anterior pode ter sido o mais diversificado possível, ou seja, já viveu com essas pessoas, mas de forma mais diversificada possível, nos papéis mais diversos. Quem foi filho, foi pai, quem foi mulher, foi marido, irmão, amigo, né? Então, a maior variação conforme a necessidade. Como se depreende de tudo isso, nascer ainda constitui, para a maioria, uma espécie de provação, mais um dever do que um prazer, né? Para mim, na minha experiência pessoal, a sensação que eu tenho é exatamente essa, né? Quando tem gente que, eu quero nascer, eu quero voltar imediatamente, tudo, fico feliz que as pessoas têm esse pensamento. Para mim, minha experiência pessoal, né? A sensação que eu sempre tive, né? E teve momentos de acesso à memória espiritual também, é que eu renasci com um senso de dever. Então, em muitas coisas na vida, as dificuldades aparecem, eu falo assim, isso aqui é a minha tarefa do dia, né? É difícil, é dever, igual dever de casa, igual trabalho, o dia que você está cheio de trabalho, você tem que fazer, e aquilo não lhe dá prazer numa parte do momento. O prazer é conseguir fazer bem feito aquilo, e quando você termina, você fica com a consciência tranquila. Então, mas isso é um sentimento recorrente, para a maioria é uma espécie de provação, mais um dever do que um prazer. Morrer, ao contrário, é um processo de libertação quanto ao confinamento da carne. Então, olha aí, morrer, ao contrário, é um processo de libertação quanto ao confinamento na carne.
A mais dramática conclusão, porém, a que mais destacadamente ressalta dessa pesquisa, e aí ele volta para o objetivo da obra dele, Nossos Filhos são Espíritos. Então, a mais dramática conclusão, porém, a que mais destacadamente ressalta dessa pesquisa, é a de que a criança é um ser espiritual, adulto, experiente, consciente, dono de insuspeitado acervo de conhecimentos, envolvido em deliberado projeto de vida com metas, objetivos e propostas nitidamente concebidos e programados. As crianças e todos nós. Então a gente olha para a criancinha ali, olha, é um espiritinho antigo ali, tá cheio de projeto, né, tá fresquinho. E nós, que de alguma maneira convivemos com aquele espírito no corpo de criança, que possamos ser úteis para que ele mantenha viva a sua programação na sua mente, na sua intuição, o seu objetivo de vida. É, portanto, uma pessoa pré-existente e sobrevivente, conforme o Espiritismo insiste em ensinar há mais de um século e como o próprio Cristo ensinou há cerca de 2 milênios. Então, que interessante esse capítulo, né? Levou até um tempo maior do que imaginávamos, mas traz esclarecimentos riquíssimos que nos ajudam a nos focarmos mais nos verdadeiros objetivos de nossas vidas. Teremos aí mais 3 capítulos depois, que ainda vão desdobrar essas pesquisas da doutora Ellen Van Bach, e eu aguardo vocês, agradeço a companhia de vocês e desejo que Deus, nosso Pai, os abençoe a todos, nos abençoe também, que todos possamos estar unidos na esperança de dias melhores, de um mundo melhor, de um mundo de paz e de amor. Muita alegria para vocês e que Deus, nosso Pai, seja sempre louvado.